Bom dia, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Vamos lá então de filosofia hoje, tá? Peguem lá a apostila de filosofia e na página 3 a gente vai começar lá sobre um pensamento. Você pensa por si mesmo? Isso é uma pergunta que às vezes a gente não faz, né, pra gente mesmo. Será que a gente pensa, né, com os próprios pensamentos nossos? Será que a gente pensa o que a gente realmente está sentindo ou a gente procura ampliar nossas ideias ou, né, nossos pensamentos em decorrer de outras pessoas, né? Então aqui tem um poema, ó, de Fernando Pessoa para a gente analisar. Ó. Temos todos que vivemos uma vida que é vivida e outra vida que é pensada. É a única vida que temos, é essa que é vivida entre a verdade, a verdadeira e a errada. Qual, porém, é a verdadeira e qual a errada? Ninguém nos saberá explicar. E vivemos de maneira que a vida que a gente tem é a que tem que pensar. Então isso quer dizer o quê? Que a gente tem que pensar pelos nossos próprios pensamentos, né? Não deixar se levar, vamos dizer assim, pelo pensamento de outra pessoa que você acha que é errado. Então, se eu penso de uma forma e a outra pessoa pensa de forma diferente da minha, eu tenho que pensar igual ela? Ou a maioria? Não, eu tenho que pensar pelos meus próprios pensamentos, né? E o que eu tenho que analisar, assim, o que me faz pensar assim? Eu já pensei nisso antes, por que eu estou pensando assim? A gente deve analisar nossos pensamentos, mas não deixar a gente se levar por outros pensamentos só porque a maioria pensa diferente da gente, né? A gente tem sim que ter os nossos próprios pensamentos. A gente tem sim que expressar nossas ideias, nossos pensamentos, né? Claro que a gente não pode impor os nossos pensamentos para que as outras pessoas pensem igual a gente, né? A gente vive num mundo democrático, então a gente tem a nossa forma de pensar e a gente tem que respeitar a forma do outro pensar, né? Isso, por exemplo, ó, e como que a gente vai, como que a gente pode, vamos dizer assim, expressar os nossos pensamentos? A gente pode expressar, olha aqui, por meio de sons, da fala, da escrita, do desenho, da pintura, né, dos gestos, né? Então, por exemplo, você tem uma pessoa que tem uma deficiência auditiva. Como que ela vai expressar o pensamento dela? Ela pode expressar pelos gestos, né, pelas expressões faciais. Então, nossos pensamentos podem ser expressados de várias formas, né? E os pensamentos dos nossos semelhantes, vamos dizer, contrários ao nosso, a gente pode sim pegar como uma contribuição. A gente pode sim pegar aquele pensamento diferente do nosso para que a gente possa fazer uma análise. Não que a gente tem que pensar igual a ele, mas a gente tem que analisar a forma dele pensar, para ver se a nossa forma de pensamento está caminhando como a gente pensa que, né, como deveria estar, vamos dizer assim. Então, não que a gente tem que pensar com a cabeça do outro ou pensar de forma que o outro está pensando, mas a gente tem sim que analisar o pensamento do outro e ver, conforme nós estamos pensando, se a nossa opinião pode ser mudada ou não. A gente tem que estar aberto a mudanças, né? Aí tem aqui, ó, duas imagens. Se vocês observarem essas duas imagens aí, essas duas ideias, vamos dizer, a gente pode ver que o artista quer defender uma coisa, ele quer expor, né? Ele está querendo chamar a sua atenção para isso aqui. No caso disso aqui, ó, o que será que seria isso aqui? Um zíper na cabeça da pessoa e esse zíper está fechado. O que isso significa? Vocês vão colocar aqui do ladinho. Essa outra imagem, né? Rosto de uma menina, de uma pessoa com sapato em cima. O que significa isso aqui? Tá? Então, vocês vão colocar aqui do ladinho o que vocês acham que isso significa. E o diálogo e a liberdade? Eu tenho direito de liberdade, eu tenho direito de dialogar. Só que quando eu falo assim, ó, que eu tenho direito de expressar minha opinião, meus pensamentos, eu tenho direito, sim, de expressar meus pensamentos, minhas expressões, o que eu penso, né, o que eu estou imaginando, só que eu também tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar
a mesma liberdade para o outro. Eu não posso impor ao outro que ele pense igual a mim, né? Eu não posso impor ao outro que ele valorize as mesmas coisas que eu valorizo. Eu tenho sim que dar liberdade para o outro de falar, de expressar a sua opinião, e eu tenho o meu direito também de fazer isso, né? Então eu tenho sim o direito de diálogo, o direito da liberdade de expressão, só que eu tenho que dar esse direito para as outras pessoas também, né? Aí a gente vai ver lá, ó, olhar de filósofo. Então o que é isso aí? Vamos ver lá alguns filósofos importantes da história, né? Sócrates viveu na Grécia, né, durante o século V a.C. Ele se tornou bastante conhecido porque ele foi também muito... ele ia, vamos dizer assim, né, em espaços públicos, caminhando, dialogando. Ele encontrava com as pessoas, com os jovens, e colocava as suas ideias e escutava as ideias deles também, né? Então, Sócrates, ele acreditava que, dando essa oportunidade das pessoas dialogar, de abrir a pessoa, vamos dizer assim, ao diálogo, à expressão, né, a liberdade de expressão, ele ia aprimorar suas ideias, né? Ele ia permitir que as pessoas colocassem as suas ideias, e ele ia também colocar as suas, né? Então ele gostava de fazer isso aqui, de sair dialogando, escutando as pessoas, né? E ele registrou muitos ensinamentos, né? Ele registrou muitos do que ele aprendeu e do que ele ensinou por escrito. Por isso que ele hoje é um filósofo muito importante, né? Tem muitos livros escritos com base em Sócrates. No entanto, também, ele tinha um aluno muito importante, um aluno que era um aluno, vamos dizer assim, que seguia muito seus passos, que era Platão, que escreveu muito de suas obras, né? Citou muitas coisas que Sócrates constituía, que fazia, né? Seu modo de pensar, seu modo de agir, seu modo de dialogar. Muitos desses escritos foram feitos por Platão, tá? Aí aqui tem algumas dos pensamentos dele, né? Ele acreditava muito que a felicidade vinha de levar uma vida boa, que é bom, o que é bom e o que é ruim, né? Essa era uma grande questão. Ele achava que descobriria se conversasse com muitas pessoas. Então ele conversava com as pessoas e perguntava: o que é bom para você? O que é ruim para você? Com isso ele ia fazendo as suas próprias definições, né, sobre esses diálogos que ele ia impondo com as pessoas no decorrer das suas conversas, dos seus diálogos, tá? Dialogar com outros facilita ou dificulta nosso pensar? Por quê? Então isso aí é uma questão pessoal sua. Você acha que dialogar com outras pessoas, conversar com outras pessoas, dificulta o seu modo de pensar ou melhora o seu modo de pensar, né? E Sócrates também ficou muito conhecido por dialogar com base em perguntas que buscavam a essência, ou seja, a definição de uma ideia. Então ele tinha uma ideia, ele gostava de expor essa ideia e de perguntar para as outras pessoas, de dar liberdade para outras pessoas de falar sobre essa ideia que ele tinha, de questionar essa ideia que ele tinha, tá? Diálogo pode ser aprimorado? Claro que pode ser aprimorado. Se eu vou começar a falar com outras pessoas, né, em um grupo, vamos dizer assim, eu posso observar a maneira com que as outras pessoas estão expondo seus pensamentos. Então, um diálogo ele pode ser aprimorado, sim. Ele pode fazer a gente refletir melhor, contribuir melhor sobre determinadas situações, né? E é isso que Sócrates e Platão questionava, né, e fazia muito, era esse diálogo, né, o aprimoramento desse diálogo. Olhar de filósofo, outro olhar de filósofo, vamos dizer assim, outro filósofo muito importante. Observando a realidade à sua volta, o filósofo George Hegel contribuiu, né, ou ele concluiu, desculpa, que tanto no mundo quanto no pensar, um determinado movimento se repetia. E para designar isso, ele empregou o termo dialética. De acordo com esse filósofo,
Tal movimento começava com o confronto de situações ou de ideias contraditórias. Então, o que, que era dialética? Você dialogar com pessoas que estavam pensando ao contrário de você, né? E levava à construção de uma síntese, à construção de um fechamento de ideias. Então, resultava em uma nova situação ou em ideias semelhantes, e também com diferença em relação às duas anteriores. Então, o que, que era dialética? É você deixar a outra pessoa que estava pensando diferente de você também falar, para você construir uma nova ideia, né? Então, era o que? Confrontar ideias diferentes e gerar novas ideias, né? Isso que ele pregava muito, ele quis pregar isso aí, e ficou com o nome do quê? De dialética, que era a construção de novas ideias, ok? Aí tem algumas questões, né, que você vai, quando aplicado ao diálogo, o conceito da dialética, tal como estabelecido por Hegel, mostra que perante as diferentes formas de pensar a respeito de um assunto, não devemos simplesmente aceitar uma e excluir as demais. A gente tinha que construir outras ideias a partir de ideias diferentes, tá? Liberdade de pensamento e expressão. Isso a gente busca muito até hoje em dia, né? Todo mundo quer ter liberdade de expressão. Todo mundo quer expor a sua expressão, as suas declarações, né? O seu pensamento. Mas será que esse pensamento, essa liberdade de expressão é bem vista, né? Depende de onde a gente vai expor nossos pensamentos, depende de onde a gente vai expor a nossa liberdade de expressão. Tem certas situações, né, que causam intolerância, que causam preconceito, que causam discriminação e pode causar até perseguição por outras pessoas por causa de ideias diferentes. Então, quer dizer, hoje em dia a gente luta muito para que isso aconteça, para que a gente tenha liberdade de expressão, liberdade de pensamento, sem o quê? Sem perseguição, sem intolerância, né? Mesmo que eu pense diferente de você, mas eu dou a liberdade para você continuar pensando diferente de mim, né? A gente vai parar por aqui, depois a gente continua daí, tá? Falando sobre o iluminismo, outros pensadores dessa época aqui, do século 17 e 18, ok? Então, hoje a gente para por aqui, tá? Até mais.